pessoal do nono ano, bem-vindos a mais uma aula! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 68 do nosso módulo, que tem o seguinte objeto de conhecimento: construção da textualidade. O nosso detalhamento tem aí construção de contos e ou crônicas. Ok, pessoal? Então, tendo este objeto e este detalhamento, vamos iniciar mais uma aula? Nesta aula, nós vamos enfatizar, portanto, o gênero textual crônica. E aqui, ao meu lado, vocês podem observar que apareceu um objeto. E este objeto, muito antigamente, há muito tempo, era utilizado justamente para a questão da marcação do tempo, né? É uma ampulheta, né? Então, o tempo que a areia demorava para passar de um lado para o outro era ali a duração de 1 hora. Então, assim, a ampulheta auxiliava nesse processo de controlar o tempo, isso há muito tempo. Mas a ampulheta não foi o único objeto que nós trouxemos para esta aula. Temos um outro que vai aparecer aqui conosco, vamos observá-lo. Vamos lá então, olhem aí, muito bem. Apareceu agora também algo que é mais próximo da nossa realidade também para controlar o tempo, né? O relógio, no caso aqui de ponteiros, assim como a ampulheta, ele também nos serve para essa finalidade da questão do tempo, da marcação do tempo. E o que essas questões de marcar o tempo, de controlar o tempo, tem a ver com esse gênero textual crônica? Então, já pelo nome crônica, a palavra crônica vem de uma outra palavra que há muito tempo significava o tempo. É isso mesmo, então notem aí. O tempo aqui que eu trouxe para vocês representados na ampulheta e no relógio tem também a ver com a origem da palavra crônica e de como esse gênero textual começou a ser escrito, a ser estruturado. Ok? Então vamos à nossa cartela, que essa informação está melhor exposta para vocês. Olhem só. A palavra crônica vem do termo grego cronos, que significa tempo, e é caracterizado como, no caso, caracterizada a narrativa, tá? Como narrativa histórica, por seguir uma sequência cronológica. Então, inicialmente, gente, a crônica, o texto de uma crônica, tinha essa característica, justamente de fazer o quê? De fazer essa questão da relação com o tempo, de demonstrar aí essa narrativa histórica. Inclusive, um dos cronistas mais importantes da língua portuguesa, e também um dos primeiros, chamava-se Fernão Lopes. E ele escrevia os seus textos a partir de documentos a que ele tinha acesso na Torre do Tombo, lá em Portugal. Eram documentos oficiais e tudo mais. Então, a partir do que ele observava nesses documentos, ele escrevia as suas crônicas, de certa forma, narrando, transformando em narração, transformando em história, em texto, aquilo que aqueles documentos relatavam. Então, de fato, observem aí que a questão da crônica tinha essa relação com narrar, contar fatos, situando-os em um determinado espaço de tempo, relacionando essa questão do tempo. Então, por isso que a palavra crônica vem dessa palavra grega cronos, que significava tempo. Então, de fato, no seu surgimento, a crônica tinha essa relação com essa questão do tempo e especificamente do tempo histórico, certo? Ok, professora, compreendemos. Então agora, para que fique bastante, que vocês possam, na verdade, visualizar melhor essa ideia, já sabemos então que a crônica tem essa característica de narrar fatos, não é? E de se inspirar em fatos da realidade para escrever uma narrativa, ok? Então, nós trouxemos para vocês um exemplo de crônica, que faz exatamente isso.
foi uma crônica escrita a partir de documentos, mas foi uma crônica escrita mais recentemente. E a partir de fatos históricos, né, ali de uma Manaus ali do século XIX, né? Então, acompanhem, né? Esta crônica se chama Crônica de Gente Pouco Importante, mas compreendam o porquê que a autora utiliza este termo, esta construção para se referir à personagem central deste seu texto. Então acompanhe aí o nosso primeiro exemplo de crônica. Crônicas de Gente Pouco Importante, Manaus, século XIX. Sei que vocês nunca ouviram falar de Apolinária, nem poderiam. Apolinária faz parte de um conjunto de pessoas que jamais usufruíram de notoriedade. Como tantas iguais, a vida passou sem registro de algum ato seu importante o suficiente para ser lembrado pela coletividade. Então, por que falar dela? Exatamente por isso. Meus personagens são as gentes desimportantes que têm feito a história dessa cidade de Manaus valer a pena, porque é dessa imensidão de atos anônimos, cotidianos, minúsculos e inefáveis que se constitui a matéria-prima da história. Então, no que depender de mim, hoje é dia de Apolinária. O primeiro olhar sobre a cidade não dá para esquecer. As casas amontoadas na parte mais elevada, o vento que soprava sobre aquelas águas estranhas. Nunca poderia ter imaginado existir um rio assim, de águas negras. O desembarque no porto precário, o lugar perdido no meio da mata, mas um destino desde que havia sido resgatada do tráfico ilegal. O navio agora lhe trazia do Rio de Janeiro, mas antes estava em algum lugar do Atlântico, na Rota dos Tubarões. Era junho de 1855, quando Apolinária, 24 anos, cambida, africana livre, afinal desembarcou no porto de Manaus. No início do século XIX, quando o tráfico de escravos foi tornado ilegal como parte de um conjunto de acordos internacionais, os africanos livres eram os indivíduos que compunham a carga dos navios apreendidos no tráfico ilícito. Pela lei de 1831, se a apreensão ocorresse em águas brasileiras, eles ficavam sob a tutela estatal e deviam prestar serviços ao Estado ou a particulares por 14 anos até a sua emancipação. Com isso, os africanos livres chegaram aos 4 cantos do Império, inclusive ao Amazonas. Apolinária foi designada para trabalhar na recém-instalada Olaria Provincial. Suas crianças foram junto. Sou incapaz de dizer mais alguma coisa sobre o que aconteceu com Apolinária, porque ela desapareceu da documentação, mas os fragmentos de sua vida que pude recuperar são poderosos para iluminar cenas da vida desta cidade que estavam nas sombras. A presença negra no Amazonas é tratada de modo marginal na historiografia local e só muito recentemente vemos mudança neste cenário. Falar dessa gente pouco importante é, de fato, buscar dialogar com personagens reais, concretos. Suas vidas comuns foram, na verdade, extraordinárias, cada uma a seu modo. Foram capazes de sobreviver em condições adversas, determinadas o suficiente para tomar o destino nas mãos. Foi só por causa deles que chegamos até aqui. Então, acabamos de acompanhar a história de Apolinária, uma crônica que foi escrita a partir de documentos efetivamente existidos, né, documentos que existiram na verdade, não é? E que a partir desses documentos que essa pessoa que escreveu, no caso aí foi uma historiadora que escreveu este texto, né, ela conseguiu reconstituir ali alguns elementos da história dessa pessoa que realmente existiu, a Apolinária, e conseguiu tecer também algumas reflexões a partir da vida dela e da importância que essas pessoas que aparentemente não foram importantes para a história, que não vão ter aí os seus nomes escritos, né, nos documentos históricos, nos livros, mas que têm sim
um lugar de importância, porque a partir daquilo que eles viveram é que nós, que vivemos nesta atualidade, chegamos até aqui, né? Então essas crônicas de gente pouco importante, na verdade querem enfatizar que eles têm sim a sua importância muito grande para que a vida que nós temos hoje pudesse ser da forma como é. Certo? E aí o que a gente pode também observar é que essa crônica que a gente acabou de ter contato, né, com a qual acabamos de ter contato, ela se parece um pouco com aquelas crônicas lá feitas por Fernão Lopes, conforme nós enfatizamos para vocês, escritas a partir de documentos oficiais, que vão assim constituir um pouco da história e que acabam contando essa história na forma da narrativa, né? Então, de fato, tem esse aspecto aí da crônica histórica, né? O texto de crônica que vai revelar estes pontos de fatos efetivamente acontecidos, de narração de fatos que aconteceram de maneira real. Porém, a crônica, o gênero textual crônica, foi evoluindo com o tempo e foi também ganhando novas formas de ser escrito. Né, o conteúdo do gênero crônica, ao longo dos anos, foi se modificando um pouco, correto? E é o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Nós temos aí, então, uma cartela que continua nos auxiliando a entender o que é uma crônica e que, além de mostrar esse aspecto cronológico, ou seja, esse aspecto do tempo, traz mais informação sobre esse gênero textual. Então, vamos ler juntos essa cartela? Olhem só, o que é uma crônica? Então, de acordo com Coutinho, a crônica era relacionada a relatos cronológicos de fatos sucedidos em algum lugar, né? Então, sim, a crônica em até determinado tempo foi isso. E as pessoas continuam a escrever crônicas com essa característica, tanto é que acabamos de ouvir aí, ter contato com a crônica de gente pouco importante, a história da Apolinária. Porém, não fica só nisso, né? No entanto, esse significado modificou-se e a palavra crônica é agora utilizada para designar, olhem aí, pequenas produções em prosa, ou seja, escritas, né, em parágrafos, tá, gente? Prosa é isso, escrito em parágrafo, tá? De natureza livre, né? Em estilo coloquial, provocadas pela observação dos sucessos cotidianos ou semanais, refletidos através de um temperamento artístico. Então, observem, né? O que a gente vai entender por crônica a partir de agora é justamente isso. Sim, é um texto que vai contar uma história, mas essa história não necessariamente é uma história que realmente aconteceu. É uma história que é resultado da observação, ou seja, coisas que observamos acontecer diariamente, coisas que sempre vemos acontecer. Então, a partir daquilo, eu posso criar uma história. E o que é importante? É que a partir dessa história, dessa narração, eu vou fazer algum processo de reflexão. Então, é importante que entendamos isso, né? A crônica vai trazer, sim, ali, ao lermos, uma história sendo contada? Sim, a crônica vai contar uma história. Mas é importante que saibam que essa história é resultado de observações. Por exemplo, eu vejo sempre acontecendo ali uma mãe que leva diariamente os seus filhos para a escola. Várias mães levando os seus filhos para a escola, por exemplo, tá, gente? E aí, então, eu estou ali sempre observando essa situação que é normal, que é comum. Então, eu resolvo me inspirar nisso para escrever uma crônica. Então, na minha história, vai ter uma mãe que se chama, por exemplo, Maria. E a mãe Maria leva os seus filhos e a partir dali eu vou criar uma história baseada naquilo que eu observei sempre acontecer. A Maria realmente existiu? Não essa específica da minha história, mas ela é inspirada em tantas outras mães que eu observei, certo? Então é isso que nós temos que entender por crônica a partir de agora. Então, de fato, é um gênero textual que teve um princípio de uma forma, contando fatos históricos, mas com o passar do tempo foi evoluindo e se modificando, né? E por isso mesmo, já que o gênero crônica
passou por esse processo de transformação e evolução aí na sua forma de se apresentar, na sua forma de ser compreendido, é que agora a gente vai observar um outro exemplo. Isso mesmo. E para isso eu trago vocês aqui para um jardim. Isso mesmo, olhem só. Estou aqui no jardim, passeando com vocês por um jardim muito belo, muito bonito. Notem que passar por um jardim muito belo e muito bonito, ou por um lugar que tem uma paisagem natural que atraia a gente, que, né, nos faça bem, é algo que é comum, né? Você pode fazer isso, é algo que muitas pessoas podem fazer, é comum, é natural. E também quem nunca, ao passear aí por uma paisagem muito bela, muito bonita, de repente não se deparou com uma flor, como essa que está aqui à minha frente, essa flor tão bonita, tão chamativa, e de repente pegou essa flor e levou consigo para a sua casa, não é? Isso é comum, isso é normal, muitas pessoas fazem isso. Porém, a partir de um fato como esse, que é comum e que é normal, alguém escreveu uma crônica, isso mesmo, porque lembra, a crônica vai ser aquela história que vai se inspirar em coisas do cotidiano, comuns, normais, não é? Aparentemente, nada de extraordinário, mas quem escreve a crônica consegue enxergar algo de extraordinário ali e consegue desenvolver o texto. E lembrem-se, a crônica, ela vai ter a característica de gerar ali um processo reflexivo em quem lê aquela situação. Então, é justamente sobre uma situação como essa, comum, corriqueira, de andar por um ambiente verde, um jardim, e observar uma flor tão bonita e levá-la consigo, que nós vamos então acompanhar o segundo exemplo, o texto 2, que é uma outra crônica. Então vamos lá? Acompanhem comigo. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem! Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Então esta é uma crônica escrita por Carlos Drummond de Andrade. E notem que nesta crônica o que nós observamos, de novo, é um fato comum, cotidiano. Quem nunca passou justamente por essa situação aí de se deparar com uma flor muito bela em um jardim, em uma paisagem verde e querer levá-la consigo para a sua casa? É natural e é normal, mas o que a gente tem que observar é que a partir desse fato que é comum, que é normal, alguém escreveu uma crônica, né? Então inspirou-se nesses fatos e criou essa situação aí. Professor, esse fato realmente aconteceu? Provavelmente não, mas lembre-se da questão da inspiração. Ele se inspirou em algo que é comum, que é cotidiano, e a partir disso fez esse processo reflexivo. É importante notar, então, que o que a gente pode refletir a partir do que aparece aí nesta crônica? Ora, é que essa pessoa, ao levar consigo, né, ali aquela flor para casa, aquela flor com o tempo deixou de ter a sua vida e, portanto, a sua beleza. Então, às vezes, a gente observa algo muito belo, às vezes a gente tem uma companhia de uma pessoa que é uma excelente companhia e com o tempo nós queremos mudá-la, não é? E aí, acabamos o quê? Por desconfigurar aquela pessoa tão bela, que tinha uma excelente companhia, e a pessoa deixa de ser como é, não é?
Então, da mesma forma, isso nos faz essa reflexão sobre essa situação do furto de flor. Além disso, nós também podemos observar que ao final, quando o rapaz resolve devolver a flor ali para o jardim onde ela nasceu, porque ela já estava morta, ela era uma flor morta, o rapaz olhava para aquela flor e atribuía a ela um valor, não é? E o porteiro, quando observou aquela situação, o que foi que aconteceu? Para ele aquilo era lixo, não é? E o porteiro atribuiu àquela flor um valor diferente. Então nota que na vida é assim. Uma coisa tem um valor gigantesco para algumas pessoas e para outras o valor não é o mesmo. E isso é normal. Nós passamos por isso durante a vida. Então vejam que quanto que uma breve narrativa como essa, dessa crônica, nos faz trazer e tecer algumas reflexões. Então a crônica, ela tem essa característica e esse poder de, por uma narração que é breve e que se inspira nos fatos da realidade, fazer esse processo reflexivo, né? Você vai refletir sobre as situações que a crônica apresenta, ok? E é justamente por isso, então, que nós seguimos na nossa cartela. Vamos lá, então? Podemos, então, dizer que a crônica é um gênero textual capaz de transitar entre os campos do jornalístico, né? Já que ele pode, sim, se inspirar em fatos que realmente aconteceram, como é o caso do nosso primeiro texto, e também pode ir mais para o campo literário, na questão aí da inspiração sobre os fatos da realidade, para trazer aí o aspecto da reflexão, como é o caso do segundo texto, né? E aí a crônica vai apresentar as seguintes características, e as seguintes características estão na próxima cartela. Acompanhem. Então, o que vai caracterizar uma crônica? Olhem só. Primeira característica no nosso primeiro quadro, logo no início da cartela. Texto curto e leve, que tem o objetivo de divertir ou refletir sobre a vida, tá? Uma outra característica da crônica, número reduzido de personagens. Bom, na primeira crônica a gente tinha como personagem central a Apolinária e víamos ali que os filhos também eram citados, número reduzido, né? No segundo texto, o que nós observamos? É que tínhamos apenas o rapaz que furtou a flor e depois o porteiro, não é? Inclusive, no segundo texto, os personagens nem nome têm, né? Isso também é uma característica, às vezes, da crônica, o fato de personagens não terem um nome próprio, tá? Outra característica da crônica é a questão do tempo e do espaço limitados, né? Justamente porque a crônica, ela é ali uma questão de se inspirar na realidade. Em geral, quem escreve crônica escolhe um fragmento dessa realidade, um fato que é ali aparentemente comum, corriqueiro, né? Então, professora, mas e se passar por alguns dias? Mas ainda assim, é um tempo curto ali de alguns poucos momentos que são enquadrados naquela crônica, que são enfatizados e que trazem aí ao processo da reflexão, né? E também vai ser poucos espaços, porque essas poucas personagens vão transitar por espaços, vamos dizer assim, reduzidos, poucos espaços acontecendo ali, a alimentação. Então nota que de fato é um texto que é mais enxuto, que é menor. E aí, uma característica importante. O narrador pode ser observador ou pode ser personagem, né? Mas no caso aqui nós vimos dois exemplos de narrador-observador, né? Em geral, a gente encontra na maioria dos casos um narrador que é sim observador. Ele observa os fatos, ele está ali se inspirando em uma realidade para poder escrever o seu texto, para poder trazer o seu texto à luz, né? Mas é possível que de repente o cronista resolva inspirar-se em coisas que aconteceram com ele. Então ele é personagem, é um narrador personagem, né? Essas duas possibilidades existem. E por fim, a crônica relata acontecimentos familiares, cotidianos ou fatos de interesse público, né? Então tenham sempre isso em mente. Coisas aparentemente comuns, coisas do cotidiano, coisas corriqueiras vão sim ser alvo da crônica, mas também coisas de interesse público, né? Como no caso da primeira crônica, em que a gente viu ali que a cronista inspirou-se
em documentos que ela encontrou. Então, são documentos que relatam e contam a história das pessoas que construíram a cidade de Manaus. E isso é algo que interessa a todos, né? Conhecer a história, compreender a história dos lugares e assim por diante, certo? Então, em linhas gerais, essas são as características do gênero textual crônica, mas existem outros pontos que nós temos que levar em consideração ao estudar esse gênero. Vamos lá então, são os elementos sociocomunicativos. Olhem aí. Então, esses elementos sociocomunicativos, eles devem ser levados em consideração tanto no processo de análise de uma crônica ou também no processo de escrita. Se você vai escrever uma crônica, você precisa ter isto em mente, ter esses elementos em mente. Por exemplo, o autor, né? Alguns cronistas, eles são famosos cronistas, são famosos por escrever crônicas, assim como tem os poetas, que são famosos pelos seus poemas, tem os contistas, que são famosos pelos seus contos, há também os cronistas, né? Escritores que são famosos pelas crônicas que eles escrevem, né? E por isso mesmo já tem um estilo bem definido. E isso pode ser levado em consideração no momento da elaboração da crônica, no caso, ou da análise da crônica, ok? Um exemplo disso, por exemplo, é Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tem ali a sua característica já muito bem definida, ele vai mais para o campo do humor, as situações que ele apresenta, né? Então, tem um estilo já bem claro. Quando você vai ler uma crônica do Veríssimo, você meio que já sabe o que esperar, mais ou menos, né? E aí temos também as finalidades. A crônica pode ser escrita com a finalidade de entreter, mas também de refletir sobre algo. É possível, por meio de uma crônica, criticar alguma situação. É possível, para quem vai escrever, gerar o humor por meio de uma crônica. Ou você pode, por meio de uma crônica, simplesmente narrar um fato, né? Narrar o fato, lembrando que esse fato não necessariamente é um fato acontecido. Ele pode ser inspirado na realidade, mas não aconteceu de verdade, né? E o público-alvo, então? O público-alvo vai ser quem? Para quem que eu vou escrever esse meu texto, né? Ou esse texto que eu estou lendo foi escrito tendo em vista qual público-alvo? Em geral, quem procura uma crônica, né? Gosta de ler crônica, são leitores de jornais, porque tem em jornais a seção da crônica, leitores de livros, porque tem livros que são publicados com uma coletânea de crônicas, né? E há também sites especializados, né? Então, leitores de sites especializados. Não significa dizer que, de repente, uma crônica não foi escrita para pessoas mais jovens ou, de repente, para pessoas com um pouco mais de idade, né? Este público-alvo também pode ser levado em consideração na hora de pensar uma crônica. E aí, seguindo adiante, quais são os elementos, né, os lugares em que a crônica vai circular? Ora, qual é o suporte textual? Então, a crônica pode circular em livros, jornais, revistas, sites especializados, e-mail. O correio eletrônico foi, né, um lugar onde as crônicas circularam muito durante um tempo. Mensagens via aplicativos, redes sociais, né? As crônicas, por serem textos mais breves, elas têm essa característica de conseguirem aí circular muito e às vezes até viralizar por meio das redes sociais. E aí, qual é o tema da crônica? Bom, nós podemos observar que é o cotidiano. Coisas que acontecem no cotidiano podem ser alvo de uma crônica. E por isso mesmo, como o cotidiano é variado, então a temática da crônica ela é bastante variada, ok? E aí, para finalizar esta aula, então, a partir desses elementos que eu mostrei para vocês aqui nessa primeira tabela, nós então analisamos as duas crônicas que foram lidas ao longo desta aula. Justamente então para que nós observássemos esses elementos nestes dois textos que nós trabalhamos ao longo desta aula. Então vamos lá, coloca a cartela no ar, por favor, olhem só. Então a crônica 1, né, que foi a crônica de gente pouco importante, que tinha a nossa Apolinária ali como personagem, né? Quem foi o autor? Patrícia Alves Melo, que no caso é uma historiadora e por isso, né, por ser uma historiadora, a partir dos documentos que ela pesquisou, ela escreveu aquela crônica. Qual foi a finalidade ali? Ela tinha uma clara finalidade de narrar os fatos ali que envolviam ali a vida da Apolinária, né? Até onde ela conseguiu traçar o fio condutor daquela personagem histórica. O público-alvo, colocamos aí leitores de jornais virtuais, porque
este é o ambiente onde esse texto estava, né? E por isso mesmo a circulação, o suporte textual da primeira crônica é justamente a página da web, né? Estava lá online em um jornal virtual. E qual foi o tema dessa primeira crônica? Os negros resgatados do tráfico ilegal, né? Livres e recém-chegados à cidade de Manaus, certo? Já a segunda crônica ela é um pouco diferente, não é? O autor, no caso, foi Carlos Drummond de Andrade e, justamente, no caso, ele é alguém da literatura. Diferente do primeiro autor, que era uma historiadora, no segundo autor temos alguém da literatura. Então, a finalidade? Bom, inicialmente podemos dizer que é entreter. E, por ser um texto literário, também, de maneira secundária, pode ser emocionar, né? Mas vamos aí para uma linha diferente. O primeiro ia narrar o fato, o segundo ia entreter, o segundo texto, né? O público-alvo, leitores de livros, porque esta crônica estava em um livro, foi escrita justamente aí nesse suporte de circulação do livro impresso. E aí o tema da segunda é diferente do tema da primeira, né? O furto de uma flor. Ok, pessoal? Então, por meio dessas duas crônicas tão diferentes entre si, nós esperamos que vocês possam ter compreendido este conceito do que é esse gênero textual crônica e as diferentes faces a partir das quais esse texto pode se apresentar, ok?